Em uma lanchonete de Central City, Barry Allen, também conhecido como Flash, aguarda pelo café da manhã. Enquanto espera, ele recebe uma ligação de Alfred, o mordomo do Batman, pedindo sua ajuda em Gotham City. Mesmo com pouca reserva de energia, Barry rapidamente veste seu traje e parte em velocidade sônica para atender ao chamado. Ao chegar em Gotham, Flash para em frente a um hospital onde o chão começa a desabar. Longe dali, Batman desce de sua nave com uma moto e entra em contato com Barry para explicar o que aconteceu. O filho do chefe do crime, Falcone, roubou um vírus mortal em um laboratório subterrâneo desse mesmo hospital e está prestes a fugir da cidade. Batman, então, deixa Flash encarregado de salvar os pacientes do hospital enquanto ele parte em busca do bandido e do vírus. Barry aceita a missão e o Homem-Morcego inicia sua perseguição ao filho de Falcone nas estradas de Gotham. Batman se aproxima cada vez mais dos seus alvos e dispara uma corrente de espinhos para deter os bandidos. No entanto, o motorista consegue desviar da armadilha e seus comparsas sacam suas armas para deter o herói. Enquanto isso, Flash ajuda os pacientes do hospital, mas está cada vez mais sem energia por não ter tomado o café da manhã. Para piorar, a ala leste do hospital começa a desabar e bem no topo fica o berçário com dezenas de bebês lá dentro. Finalmente, o hospital desaba e os bebês são lançados para fora junto com a enfermeira. Uma tragédia está prestes a acontecer, mas Barry usa suas últimas energias e sobe pelos destroços do prédio para alcançar os bebês. O tempo se move lentamente para o herói, que tenta bolar um plano para salvar a todos. Depois de pensar um pouco, Flash vai até uma máquina de doces que caiu do prédio, recarrega suas energias e logo em seguida alinha os bebês em pleno ar. Após isso, ele pega uma maca e coloca os bebês um a um em segurança sobre ela, junto com o cãozinho. Por fim, ainda falta a enfermeira, que o herói também resgata antes que ela caia no chão, levando todos em segurança para longe dos destroços. Graças à sua velocidade e inteligência, Flash salvou o dia, porém, ainda falta capturar os bandidos que causaram toda essa confusão. Enquanto isso, Batman continua a persegui-los implacavelmente, até que um dos criminosos atira em um caminhão que capota e explode na frente do Homem-Morcego. Mesmo assim, o preparo de Batman é superior ao dos bandidos. Ele salta em meio às chamas e ativa suas asas planadoras. Em seguida, dispara seu bate-gancho contra o carro dos criminosos, mas não pretende deixá-los escapar. Um dos criminosos, cansado da persistência do herói, saca sua arma, mas Batman não está em seu campo de visão. De repente, o herói surge em cima do carro, joga o bandido para fora e entra para capturar o filho de Falcone. O motorista, em desespero, não pensa duas vezes e salta do carro, deixando-o seguir sem controle. Por causa disso, o veículo avança para fora da ponte e está prestes a cair no mar, mas Batman dispara seu gancho e consegue se segurar junto ao criminoso. No entanto, a situação se complica quando a mala contendo o vírus se abre, e se ela cair na água, metade da população de Gotham será eliminada. Tudo parece estar perdido, até que um laço dourado agarra o braço do herói, que logo reconhece a quem ele pertence, a Mulher Maravilha. Ela puxa os dois para uma segurança e logo em seguida, Flash aparece, apesar de um pouco atrasado. Graças ao trabalho em equipe, Gotham está salva, e Barry se despede dos heróis para retornar à lanchonete, chegando bem a tempo de pegar o seu café da manhã. No entanto, toda a confusão em Gotham o faz chegar atrasado ao trabalho no laboratório e ele quase é demitido. Horas depois, Barry encerra seu turno e, para sua surpresa, encontra uma amiga da faculdade, a jornalista Iris West. Os dois relembram o passado até que o assunto muda para a prisão do pai de Barry, Henry. A jornalista deseja saber mais sobre o caso e Barry diz ter certeza de que Henry foi injustamente acusado pela morte de sua mãe, Nora.
Após a conversa, Barry volta para casa e encontra um envelope com um pendrive de Bruce Wayne. Dentro dele está a gravação da câmera do mercado que poderia comprovar o álibi de Henry no dia em que sua esposa faleceu. Infelizmente, ela não serve como prova para atestar sua inocência, pois seu rosto não é mostrado pela câmera. Barry liga para dar a notícia ao seu pai, que tenta acalmá-lo, mas o filho vai até a antiga casa da família e relembra o fatídico dia, que parecia ser apenas mais uma manhã feliz na infância de Barry. Quando sua mãe ia preparar uma macarronada com molho de tomate, percebeu que havia esquecido de comprar uma lata extra de molho e pediu ao marido para buscar mais no mercado. Infelizmente, quando Henry retorna, encontra sua esposa gravemente ferida por uma faca, enquanto Barry, ainda criança, vê tudo e fica paralisado de horror. Depois dessa triste lembrança, Flash começa a correr para longe dali, mas sua velocidade sai de controle ao ponto de atravessar as barreiras do tempo. Assustado, Barry tenta parar, mas percebe que está dentro de uma cronosfera, onde os acontecimentos do dia anterior estão espalhados ao seu redor. Flash logo entende que, graças à sua velocidade, fez o impossível. Conseguiu voltar no tempo. Pouco depois, ele procura Bruce para conversar e diz que talvez seja capaz de salvar seus pais se voltar ao dia da tragédia. No entanto, Bruce alerta que mexer no tempo pode gerar consequências inimagináveis. Enquanto reflete sobre o assunto, Barry encontra Iris novamente e a convida para ir ao seu apartamento. No entanto, sua mente só consegue pensar na possibilidade de salvar sua mãe. Ele conversa sobre isso com Iris e mostra a gravação do mercado para ela. Nesse instante, Barry percebe que toda a tragédia aconteceu porque sua mãe esqueceu de comprar a lata extra de molho de tomate. Logo, se ele mudar esse pequeno evento, as consequências na linha do tempo talvez não sejam tão graves. Depois de se despedir de Iris, Barry viaja no tempo até o dia em que sua mãe foi ao mercado e coloca a lata de molho de tomate extra no carrinho de compras dela. Após isso, Barry retorna à cronosfera e percebe que os eventos temporais ao seu redor mudaram. Porém, de repente, surge um ser misterioso que, assim como Flash, também possui o poder da super velocidade. Ele parte para atacar o herói, que é lançado para fora da esfera e de volta ao mundo real. Depois de se recompor, Flash vê a entidade desaparecer dentro do portal do tempo e percebe que está em frente à sua antiga casa. Ele decide verificar se a mudança no passado funcionou e fica feliz ao descobrir que sua mãe está viva. Enfim, Barry conseguiu a vida que sempre sonhou. No entanto, tudo se torna um pesadelo quando ele vê pela janela uma versão mais jovem de si mesmo prestes a entrar na casa. Desesperado, ele impede o seu outro eu de entrar e o leva escondido para dentro de um quarto. O Barry, mais jovem, fica confuso, mas sua versão mais velha explica que, devido ao golpe que recebeu do ser misterioso, ele voltou anos antes do seu tempo original. Por fim, ele revela que ao mexer com a linha temporal, como Bruce previu, bagunçou completamente o espaço e o tempo. Para não causar mais danos, o Barry adulto decide ir embora. Porém, uma tempestade começa e ele pergunta ao seu outro eu que dia estão. É revelado que Barry não só está no passado, mas também chegou exatamente no dia em que foi atingido por um raio e ganhou seus poderes. Para piorar, se esse evento não se repetir, ele pode perder sua super velocidade e ficar preso para sempre nessa linha temporal. Sem outra escolha, ele leva sua versão mais jovem até o laboratório onde tudo aconteceu. Os dois conseguem invadir o local e chegam até a sala do acidente, mas o jovem Barry acha isso muito arriscado e se recusa a passar por esse experimento. Os dois discutem, mas, como era previsto, o raio atravessa o laboratório e dessa vez atinge os dois Barrys. Felizmente, a versão mais jovem ganha os poderes, e agora ambos precisam fugir dali o quanto antes. Os dois se reúnem em um campo escondido para iniciar os treinamentos. O Barry mais velho também empresta seu traje de Flash, que fica guardado em seu anel. Com tudo pronto, os dois decidem iniciar o treino com o objetivo de levar o Barry adulto de volta ao seu tempo original.
No entanto, eles notam que as pessoas ao redor estão agindo de maneira estranha. Os dois vão investigar e descobrem que o planeta está sendo invadido por Zod, o alienígena de Krypton, o planeta do Superman. Barry explica que em sua linha do tempo o vilão foi detido pelo Homem de Aço e que eles precisam encontrá-lo o quanto antes. Infelizmente, Barry não encontra nada sobre o Superman ou a Liga da Justiça nessa realidade. Ele então deduz que, ao mudar o passado, acabou criando uma realidade onde heróis meta-humanos não existem. Por sorte, ainda existe um super-herói nessa linha do tempo, o Batman. Os dois Barrys partem para a mansão Wayne e encontram um local aparentemente abandonado. Mesmo assim, eles entram na casa e investigam a cozinha, mas não há ninguém por perto. Sem que eles percebam, um sujeito barbudo e grisalho chega furtivamente ao local e parte para atacar os dois. Sem seus poderes, o Barry adulto se torna um alvo fácil e é derrubado pelo tal sujeito. Porém, quando salta para atacar o Barry mais jovem, ele apenas desvia com sua velocidade e o barbudo se choca com tudo em uma mesa. A luta acaba e os dois Barrys perguntam quem é o homem misterioso que revela ser Bruce Wayne, o Batman. É revelado que, ao mudar a linha temporal, Barry não só alterou os eventos, mas também o momento em que eles ocorreram, resultando em um Bruce mais velho nessa realidade. Apesar disso, Barry pede ajuda ao Batman para combater Zod e fazer tudo voltar ao normal, mas ele se recusa, pois se aposentou do combate ao crime. Bruce então se retira e Barry decide ir até a Batcaverna em busca de uma solução. Lá, eles encontram os computadores ainda em funcionamento, bem como o lendário Batmóvel. Barry busca informações sobre o paradeiro do Superman, mas não há notícia alguma sobre ele. Sem outra alternativa, Barry pede ajuda a Bruce para consertar o seu erro e salvar o mundo. Mesmo relutante, Bruce decide ajudar o garoto. Ele entrega um arquivo confidencial sobre um ser poderoso vindo do espaço, que está preso em uma base secreta na Sibéria. Barry deduz que seja o Superman e decide ir até lá com sua outra versão. Antes disso, Bruce aparece diante deles, vestindo novamente a capa e o capuz e oferece uma carona em seu jato. Horas depois, eles chegam na Sibéria e encontram a base secreta. Os dois Barrys descem até o laboratório, mas o mais jovem derruba um mapa e chama a atenção dos cientistas. Por causa desse erro, o exército local é acionado e começa a atirar contra os invasores. O Barry mais jovem usa seus poderes e consegue desviar das balas, mas mesmo assim eles são cercados por vários soldados. Por sorte, acima deles está o Cavaleiro das Trevas, que desce com sua capa para ajudar os Barrys. Ao ver o Batman, os soldados disparam suas armas, mas o herói se protege com sua capa e contra-ataca usando os batarangues. Ainda restam dois soldados, e o Batman usa seu gancho para puxar um deles e atacá-lo com um chute giratório. O segundo soldado tenta enfrentar o Batman em uma luta corpo a corpo, mas recebe uma sequência de socos e é arremessado para longe. A luta acaba, mas o alarme do laboratório foi acionado. Sem tempo a perder, o trio se dirige ao local onde o Superman está preso em uma espécie de cela pendurada por correntes. Ao entrar, eles não encontram o Homem de Aço, mas sim uma jovem muito enfraquecida. Mesmo assim, o Barry adulto decide levá-la e o grupo parte em direção à saída. No caminho, um dos cientistas aparece e aponta uma arma para os três, mas o jovem Barry o neutraliza sem dificuldade. Infelizmente, ele se distrai por um segundo e não percebe quando mais soldados aparecem e acertam um tiro em sua perna. Batman imediatamente corre para protegê-lo com sua capa. E logo depois arremessa uma granada de gás para atrapalhar a visão dos soldados. O grupo é forçado a voltar ao local da cela e desce por um túnel abaixo dela. Ao chegarem no fundo, encontram a saída bloqueada por uma grade, e Batman usa seu maçarico para abri-la. Segundos depois, mais soldados aparecem e começam a atirar nas correntes para derrubar a jaula em cima dos invasores. No último minuto, Batman consegue abrir a grade e todos descem pelo buraco antes de serem esmagados.
Ao final do túnel, eles encontram um enorme foguete e um elevador desativado. O Homem-Morcego manda todos subirem no elevador e coloca um detonador embaixo para que possam subir com a força da explosão. O plano funciona e eles chegam até o topo da base secreta, mas logo são cercados por mais soldados armados. Parece não haver chance de os heróis escaparem, e os raios solares começam a ser absorvidos pelo corpo da jovem prisioneira. De repente, ela recupera suas forças, e assim como o Superman, se torna capaz de voar e lutar com força sobre-humana. Rapidamente, a jovem derrota todos os soldados com facilidade e salva o grupo, mas logo cai desmaiada devido ao esforço. Depois disso, Batman leva todos de volta para sua mansão para cuidar de seus ferimentos. Enquanto isso, os dois Barrys observam a jovem inconsciente e se perguntam quem ela pode ser. Pouco depois, a jovem desperta e revela ser Kara, uma das últimas sobreviventes de Krypton. Além disso, ela é prima de Kal-El, aquele que estava destinado a se tornar o Superman. Porém, por motivos desconhecidos, sua nave não caiu na Terra desta realidade. Depois dessa conversa, o jovem Barry leva Kara até o telhado da mansão para que ela possa recarregar suas energias. Enquanto isso, o Barry adulto pede a Bruce que o ajude a replicar o acidente que lhe deu os poderes, pois só juntos poderão derrotar Zod. Apesar dos riscos, Bruce aceita, e os dois constroem uma cadeira especial conectada a um para-raios. Horas depois, o experimento é iniciado, e Barry recebe uma descarga elétrica de um raio, mas seus poderes não retornam. Então, Kara aparece e o leva voando até os céus para que ele receba um raio diretamente em seu corpo. O plano funciona e, apesar dos ferimentos, Barry recupera seus poderes como Flash. O jovem Barry devolve sua roupa ao mesmo tempo em que cria uma nova, usando um traje velho do Batman. Agora é o momento de impedir os planos de Zod. Batman leva os dois Barrys em sua nave, acompanhado de Kara, que avista a base de Zod no meio do deserto. De repente, vários tiros e mísseis são disparados. Enquanto os flashes pousam em terra firme para deter o exército kryptoniano, Batman controla o combate aéreo e Kara parte para enfrentar Zod. O plano é posto em ação e Kara vai ao encontro de Zod, que revela seu plano de terraformar o planeta e criar uma nova Krypton. Além disso, ele diz que o segredo para recriar seu antigo lar está no DNA de Kara e não de Kal-El, como muitos acreditavam. Por causa disso, ele destruiu a nave que levava o BBB, poupando apenas Kara para concretizar seu plano. Ao ouvir isso, Supergirl se enfurece e dispara sua visão de calor no vilão, seguida de socos poderosos contra ele. Perto dali, Batman é perseguido por duas naves kryptonianas. Em uma manobra rápida, ele dispara 2 arpões presos em cabos em cada nave, fazendo com que elas se prendam a uma montanha e se choquem entre si. Enquanto isso, os dois Barrys tentam conter os vilões em terra, mas o mais jovem ainda é inexperiente com seus poderes. Então, o Barry mais velho sugere desarmar os inimigos, enquanto o mais jovem os finaliza com golpes poderosos. Para isso, o Barry adulto cria um enorme tornado para erguer os inimigos, enquanto o mais jovem os ataca com um chute duplo. A estratégia funciona, mas o esforço gera energia estática no jovem Barry, que a descarrega completamente em um dos capangas de Zod. A manobra dá certo, e os dois Flashes decidem usar isso a seu favor. Eles percorrem todo o campo de batalha em alta velocidade e utilizam as descargas de energia estática para levantar os inimigos e atacá-los sem piedade. A batalha continua e Batman leva sua nave em direção à grande nave de Zod. Ele dispara seus mísseis contra ela, mas os escudos defletores a protegem e a nave revida com um tiro laser que acerta em cheio a nave do herói. Ao verem isso, os Flashes correm para ajudar Batman, mas Kara ainda está em combate com Zod. Após muitos golpes, o vilão parece estar derrotado
e Supergirl tenta usar o controle do bracelete dele para desativar as máquinas de terraformação. No entanto, o vilão estava apenas fingindo e no momento de distração de Kara, ele a perfura com sua lâmina. Em seguida, ele usa uma máquina para absorver o material genético dela e assim concluir seu plano de criar uma nova Krypton. Para piorar, Batman percebe que não há como sair da nave. Então, como seu último ato heróico, ele leva sua nave até a grande nave de Zod e explode junto com ela. Sem Kara e Batman, o Barry adulto não vê mais esperanças de salvar o mundo. No entanto, o jovem Barry decide voltar no tempo usando a mesma estratégia de sua versão do futuro e cria uma cronosfera que lhe permite retornar ao passado. Com isso, ambos voltam minutos antes da nave de Batman ser atingida e Kara ser eliminada. O plano funciona, mas não demora para o Homem-Morcego ser atacado por um dos capangas de Zod. Batman dispara mísseis contra o vilão, mas ele é forte demais e salta na direção do seu jato. Sem alternativa, Batman aciona o assento Egitor e deixa a nave cair junto com o kryptoniano, mas ele ainda consegue sobreviver. Longe dali, Kara continua lutando contra Zod e o jovem Barry parte para ajudá-la. Ele cria um enorme tornado ao redor do vilão para atrapalhar sua visão e dar a chance para Supergirl acertá-lo com seus socos. A estratégia funciona, mas apenas momentaneamente, pois Zod consegue se concentrar e dá um poderoso golpe em Kara. Para piorar, ele a atinge novamente e consegue extrair seu material genético. Em outra parte da batalha, Batman volta para um segundo round contra o poderoso kryptoniano e usa suas granadas para enfrentá-lo. Após muitas tentativas, o herói esconde uma granada na cabeça do vilão, que é atordoado pela explosão, mas ainda permanece vivo. Infelizmente, a luta deixa Batman gravemente ferido, e o Barry adulto parte para ajudá-lo. No entanto, já é tarde demais e o herói sucumbe aos seus ferimentos. Diante desse cenário de morte e destruição, o Barry adulto percebe que não pode impedir o inevitável. Porém, sua versão jovem se recusa a aceitar isso e mais uma vez cria uma cronosfera para voltar no tempo, tentando resolver tudo. Esse ato impulsivo começa a corromper o tecido do tempo, fazendo várias linhas temporais colidirem. Como resultado, diversas versões distintas de Superman, Batman e outros heróis aparecem diante dos Flashes, mas suas existências estão ameaçadas pelas mudanças feitas pelo jovem Barry. Por fim, o Barry adulto implora para que sua versão jovem pare e revela que tudo isso aconteceu porque ele mudou o destino de sua mãe. Eles precisam deixar o destino seguir seu curso, pois algumas coisas não podem ser resolvidas. Mesmo assim, o jovem Barry não desiste e está determinado a mudar o tempo quantas vezes forem necessárias. Sua versão adulta tenta impedi-lo, mas é golpeada pelo mesmo ser misterioso que o empurrou da cronosfera anteriormente. Barry usa sua velocidade para confrontar o indivíduo, que revela ser o jovem Barry. Ele explica que, ao longo de eras, tentou mudar o destino de todos, sem perceber que isso corrompeu completamente seu corpo e sua mente. Ao ouvir isso, o Barry do presente pede para ele parar, advertindo que o multiverso será destruído caso continue. No entanto, sua versão corrompida não se importa e avança para atacá-lo. Só que o jovem Barry se coloca na frente e recebe o golpe para proteger sua versão mais velha, morrendo tragicamente em seus braços. Devido a essa perda, a versão corrompida também é eliminada. Diante dessa perda e do iminente fim do mundo, Barry decide consertar tudo. Ele volta no tempo mais uma vez, ao dia em que sua mãe estava no mercado. Disfarçado, ele se aproxima dela. Mesmo não reconhecendo seu filho, Nora percebe que o garoto à sua frente está muito abalado e o abraça para confortá-lo. Barry se emociona com esse gesto, mas sabe o que precisa ser feito. Ele então retira a lata de tomate do carrinho de compras,
se despede de sua mãe uma última vez e se prepara para retornar ao seu tempo, embora saiba que sua presença foi captada pelas câmeras do mercado. Mesmo assim, ele volta ao presente e acredita que tudo voltou ao normal. Minutos depois, ele se arruma para a audiência de julgamento de seu pai. Durante o julgamento, o advogado de defesa apresenta a gravação do mercado. No entanto, o vídeo mostra claramente o rosto de Henry, provando assim seu álibi. Graças a isso, ele é inocentado das acusações, deixando Barry muito feliz. Após a audiência, Bruce liga para Barry e diz que logo se encontrará com ele. Pouco depois, Bruce chega de carro, mas, para surpresa de Barry, quem aparece é uma outra versão de Bruce Wayne. Barry então percebe que, ao ter aparecido nas câmeras do mercado, ele criou outra realidade e que precisará voltar no tempo para corrigir seu erro. O que você achou desse resumo? Deixe nos comentários seu filme de herói favorito que irei adicionar à lista. Um abraço e até a próxima!